Cruzeiro 7-2 Corinthians. Esse foi o placar de um jogo do Brasileirão Feminino. Era dia 7 de agosto de 2024, quando o Corinthians Feminino, que o Corinthians Feminino aqui é uma potência hoje em dia, né, que é uma máquina, né, de ganhar títulos, de fazer gols, com jogadoras muito fortes, que também muitas vezes já foram, né, convocadas para a seleção brasileira feminina de futebol, né, para a Copa do Mundo Feminina, para jogar a Copa América e tal. Muitas das jogadoras, e muitas conhecidas também, entendeu? Conseguiu num jogo desse tomar 7-2 do Corinthians. O detalhe, mano, mais bizarro é que no ano retrasado, ou seja, sendo 24, eu tô no caso no ano de 2023, velho. O Corinthians também aplicou esse placar, só que foi no caso 7-1, quando o Cruzeiro nesse jogo marcou 7-2. Mas é muito bizarro como é que um time tão forte como o Corinthians Feminino, com várias jogadoras, né, super bem habilitadas, né, coisa até alguma, tipo como Gabi Zanotti, Tamires, Duda, Debinha, várias jogadoras, cara. Várias jogadoras super conhecidas, goleira Letícia, que é uma goleira inclusive muito boa, velho, que também foi goleira, já foi goleira da seleção também brasileira, feminina. Como é que tantas dessas jogadoras aí, craques de bola, entendeu? Conseguiu perder um jogo desse por 7-2. E nem se perdesse, vai pelo menos, sei lá, perder, sei lá, por 2-1, 2-0, 3, né? Pelo menos, né? Não é tão ruim assim, vamos dizer assim, né? Não sei. Agora, 7-2, o gosto feminino não recebia um placar desse, velho, há muitos anos. E isso é fato, porque o esse menino hoje em dia é uma potência e é muito melhor que o próprio Corinthians masculino. É um time muito forte, muito mais que o Corinthians masculino, né? Que com mal consegue ganhar alguma coisa, entendeu? Então, como é que um time desse consegue ser goleado desse jeito? E o bizarro, né, nesse Brasileirão, que foi campeão foi o Corinthians. E esse 7-2 não é meio que do mata-mata. Foi da fase de grupos mesmo, entendeu? Sabe as rodadas que tem, então. Ou seja, se fosse mata-mata, o Corinthians tava fudido, entendeu? Na verdade já foi, né? Por causa desse placar aí, entendeu? Ou seja, e esse Cruzeiro vinha meio que misto, tá ligado? Um time, tipo assim, que realmente quase conheço ninguém, velho. Essa jogadora aqui dominou, essa jogadora aqui da foto aqui mesmo. Que também esqueci o nome. Ou seja, sim, eu já conheço mais jogadoras do Corinthians feminino do que, sei lá, do Flamengo, tá ligado? Literalmente, eu não conheço quase ninguém, não me lembro quase nada de jogador nenhuma. Agora do Corinthians eu me lembro de um monte, velho. Porque eu sempre alguns jogos, então né? Legal também, né? Não vamos ser errados. E cara, inclusive, velho, inclusive, amanhã vai estar a final do Brasileiro Feminino, velho. É o jogo de volta, né? Que vai ser entre Cruzeiro e Corinthians. Amanhã vai ter o jogo de volta. E quem você acha que vai ser o campeão? Cruzeiro ou Corinthians? Deixa aí embaixo. E o Corinthians, né? Depois nesse ano 24 também já tinha dominado, entendeu? Muito no Brasileirão, né? Já havia conquistado já uns 4 ou 5 Brasileirões femininos seguidos, consecutivos, cara. E também, além disso, né? Obviamente, né? O maior campeão do Brasileiro Feminino, né? E também, além disso, também é o maior campeão da Libertadores Feminina, com 5 títulos, que no 24, o ano 24 também ganhou. E também, além disso, também já conseguiu 3 Supercopas do Brasil seguidas. Nesse ano ele perdeu, né, o título, né, pro São Paulo. Mas as outras edições de Supercopas femininas todas ganharam todas, velho. Tudo bem, né, que tem pouco jogo e tal. Se fosse um jogo só aí que ia ferrar, né, mas ganhou todas as outras. Inclusive além, né, dos paulistões e tal, entendeu? Então, tipo assim, é um time que domina pra caramba, né? Um time que é muito forte, entendeu? Que domina demais, entendeu? Qualquer jogo pro Corinthians parece ser fácil. Tudo bem que perde um ali, outro cá. Mas vamos dizer que pro Corinthians é difícil perder, entendeu? E sim, gente, parece que realmente é o Real Madrid das Américas. Ou seja, o Real Madrid feminino de verdade. Tipo assim, o Corinthians feminino é muito, tipo assim, melhor. É muito melhor. Ou até vamos dizer que maior do que o Real Madrid, cara. O feminino é muito melhor, entendeu? Porque além disso, né? Se fosse para dominar, entendeu? Para competir, né? Algum time europeu com o brasileiro em feminino, seria o Cruzeiro feminino com o Barcelona feminino, porque o Barcelona feminino também é muito forte. Muitas jogadoras de lá também, entendeu? São convocadas, né, para lá para a seleção espanhola, né, de futebol feminino, né? E a Copa do Mundo, as Copas lá, né? A Eurocopa e tal. Então, tipo assim, é muito forte, tá ligado? Mas como é que um time desse, velho, de tantas estrelas, de tantas jogadoras craques, mano, vão pra seleção e tal, conseguiu perder desse jeito, cara? É uma coisa que não se pode entender. Inclusive, quando começou o jogo, né?
Começou, acho que foi com o gol do Cruzeiro. Depois o Corinthians empatou. Depois o Cruzeiro foi outro gol de novo. Depois o Corinthians empatou. Aí depois o Cruzeiro ligou o modo turbo, entendeu? E colocou um muro no gol delas, né, cara? E conseguiu aplicar mais 5 gols e terminar essa partida em 7-2. Vocês não pra ver aqui, ó. Era a 14ª rodada do Brasileirão, velho. O Corinthians tava dominando, né? Ganhando um monte de jogo. Você vê lá entre as partidas do Corinthians feminino no Brasileiro no 24, vai ver lá, ó. Vitória Corinthians, algum empate e tal. Quase nada de derrota. Vai ver 7-2. Depois vai continuar tudo vitória do Corinthians até conseguir o título. Mais um título, né? Seguido de Brasileirão. Ou seja, como é que isso pode ter acontecido? Então eu vou falar algumas coisas que possa ter contrário disso. Não faz, tipo assim, vamos dizer que faz meio que um pouco de sentido, né? Mas meio que é um pouco bizarro, mas um pouco de sentido. Essa partida foi no dia 17 de agosto de 2024. E pra quem não sabe, entendeu? Ou muitas pessoas sabem, entendeu? Foi o dia que o Silvio Santos meio que morreu, né, cara? Infelizmente, né, teve que falecer. E nesse mesmo dia, temos o jogo de Corinthians e Fluminense, ó. Se liga nisso aqui. Ia ter o jogo, né, de Corinthians e Fluminense. E por incrível que pareça, o mais bizarro que pareça, se você torcer para esses dois times, o Corinthians e o Fluminense. Ele já falou esse ano mesmo, só que ele sempre ia lá por uma marcha lá, né, corintiana e tal. E também tinha uma música lá, né, que, doutor não me engano, meu coração corintiano, né? Ou seja, tinha muito amor pelo Corinthians, ou seja, torcia também, entendeu? Ah, mas por que torcer um pouco de Fluminense? Não sei, velho, deixa ele torcer pro time lá. Então, teria um clássico, né, entre Corinthians e Fluminense, né? E inclusive, né, no jogo, né, lá no Maraca e tal, eles, né, homenageado e tal, né? Silvio Santos lá e tal, né? Colocaram lá e tal. Minuto de silêncio, aquela coisa toda. E o jogo acabou em 0x0, né? Porque isso é muito. E também, né? Ele devia ter. Inclusive isso, né? Acabou em 0x0. Porque, tipo assim, como é que um time, tipo assim, dele ia ganhar e o outro ia perder, entendeu? Eu falei, não fazia muito sentido. Então deixou o empate, né? Pra ser mais bonito, né? Vamos dizer assim, entendeu? E nesse mesmo dia em que ele faleceu, né? Tenhamos esse jogo da 14ª rodada do Brasil Feminino entre Cruzeiro e Corinthians Feminino. E mas Corinthians Feminino, mas vai, o Corinthians, é só o feminino, cara. Então, então tipo assim, então com isso o Cruzeiro conseguiu golear, entendeu? Mas o que isso tem a ver? Então vamos pegar uma concepção aqui. Pô, tem um Santos, né, que teve o maior jogador do mundo que foi o Pelé e tal. Não tem quando ele morreu, lá pro finalzinho lá de dezembro de 2022, lembra? Isso, né, nesse tempo aí, tipo assim, desde quando ele foi fundado, desde quando começou a jogar pro meu Brasileirão até 2022, o Santos era incaível, não era? O Santos era dominante, tá? Já teve outros jogadores bons como Robinho, Neymar, outros jogadores que já conseguiu vários brasileirões, não é mesmo? E você nunca ter sido rebaixado, né? Time grande não cai. Depois do 2022, vocês lembram, né? Que, inclusive, depois da morte do Pelé, né? Quando chegou em 2023, primeiro ano do Santos jogando Brasileirão, depois do Pelé ter morrido, querendo honrar o nome também e tal, vocês lembram, né? Que o Santos caiu e ficou na Série B. E além disso, quando ele foi para a Série B, o Santos conseguiu de novo, né? O acesso para a Série B, inclusive com o título da Série B. Foi a menor pontuação de todas do Campeonato Brasileiro da Série B. Ou seja, com menos pontos, entendeu? Tipo, qualquer outro time conseguiu mais pontos que o Santos, né? Quando foi campeão, né, da Série B. Ou seja, e agora, né, como vocês estão vendo, né, o Santos aí, né, e tal, né? Depois disso continua desse jeito horrível, entendeu? Ou seja, com o Pelé, tipo, que já morreu, ou seja, com o Pelé morto, o Santos não é nada, né? Ah, mas não joga e tal, mas é massa, entendeu? Precisa mesmo que eles, bem o próprio Pelé, vivo, né? Tipo, sei lá, dentro de casa, enquanto o Santos joga, entendeu? Pra conseguir, tipo assim, ter essa dominância ainda, entendeu? Porque é uma coisa que a gente não consegue explicar, entendeu? Direito, mas é assim mesmo. Quando vocês veem, né, o Santos, né, que inclusive, né, foi goleado, né, velho, também por 7x1 pelo Inter, que também, né, foi goleado aí pelo Vasco por 6x0, com o Neymar jogando, né? E Neymar e os jogadores tudo, né, cara? Continuando desse mesmo jeito depois disso. Ou seja, se possível, né, que torce por Corinthians, nem pode ser o masculino ou feminino. Se deu pra perceber, né, que ele meio que faleceu. E chegou o jogo de Corinthians, no mesmo dia, né, de Cruzeiro e Corinthians. Ele morreu, ou seja, meio que a dominância, né, meio que nesse dia meio que enfraqueceu o Corinthians por causa disso e fez ela serem goleadas, né, por 7-2. É uma coisa que não dá pra entender, né, cara, é uma coisa meio bizarra, né, não dá pra entender isso, mas eu preciso aqui meio que a explicação é mais plausível, né, e meio que é meio que indo, né, nessas camadas, né, eu acho que esse
dá pra ser alguma explicação, entendeu? Tipo assim, cara, não faz muito sentido, né, cara? Mas ao mesmo tempo faz um pouco de sentido. Então, né? E o bizarro, mais vezes, perguntam, mas depois disso que o coisa feminino, depois mas depois disso eles ganharam o Brasileirão, ganharam mais uma Liberta e tal. Mas, véi, mas é assim mesmo, cara. Mas isso aí, tipo assim, mas aí o Corinthians feminino não é o Corinthians masculino, entendeu? Se for o Corinthians masculino, beleza, né? Aí que eles iam, tá mais, né? Não iam. É como o Corinthians masculino tá, né? Então você dá pra ver aí, entendeu? Agora o Corinthians feminino não. Inclusive até o Corinthians feminino, né, não tá. Tá começando a. Tirar o pé de algum título, né, cara? Tá meio estranho. Mas apenas pra esse jogo, né, que isso teve que acontecer, entendeu? É muito bizarro, né, você ver, né, um time tão forte desse, né, tão dominante, né, cara? Que realmente dá pra disputar, inclusive, entendeu, com vários outros europeus, né, times europeus femininos. Porque, cara, é um time muito bom, velho. Lembra que você vê um time desse meio que moderno, né, do Cruzeiro Feminino, fazer um jogo desse. E você assiste o jogo, cara. É uma coisa, se você vê lá, você vai pensar, bem, como assim, velho? Como assim? Parece que a goleira tá nem aí, ó. E foi aquela goleira, a goleira delas mesmo, ó. Aquela Letícia lá, que é uma goleira, inclusive, muito determinada nos jogos e tal. Desse jogo parece que dormiu. Decidiu dormir e não tava nem aí pra porra nenhuma. Sério. Inclusive eu já tinha gravado um vídeo desse, né? Uns dias depois desse jogo e tal. Eu gravei ano passado, só que eu decidi atualizar ele, entendeu? E relembrar. Que inclusive amanhã tem Brasil Feminino, a final entre Cruzeiro e Corinthians, sim. Então eu decidi fazer esse vídeo por isso mesmo, entendeu? E aí, você sabia disso? E eu não tô falando isso aí porque foi isso mesmo, entendeu? O abusador, o Silvio morreu. E por causa disso, tipo assim, esse jogo aconteceu não por causa disso, mas é uma coisa que, tipo assim, que meio que você pensa, né? Na hora, tipo assim, porra, né? É como o Santos, né, cara? Pelé morreu, entendeu? E por causa disso, o Santos foi lá, né? Foi rebaixado e tal. Depois voltou, né? Com uma pontuação muito pouca, né? De pontos, né? De um time campeão. E ainda tá no nível de se rebaixar de novo, né? Tudo depois do Pelé ter morrido. Antes disso, nunca tinha acontecido alguma coisa tão ruim assim com o Santos. A mesma coisa foi com o Corinthians. Não que o Corinthians não vai, tipo assim, ser rebaixado e tal, não. Mas meio que ser goleado, isso assim pode acontecer. Ou seja, no mesmo dia, não que vai acontecer mais. Porque o Corinthians é menino, entendeu? Então, né? Mas foi goleado, entendeu? Ou seja, você tem que colocar essas coisas, entendeu? Inclusive, né, o Santos aqui foi, também já foi goleado, né? Inclusive, né? Inter 7-1, Vasco 6-0, entendeu? Aí o Corinthians, mas tipo assim, mas sabe por que, tipo assim, porque o Corinthians não acontecendo isso? Porque o Corinthians é forte. Ou seja, se o Corinthians fosse meio que um time meio que nesse nível desse Cruzeiro aí, que é um time meio modesto, né? Ou seja, o Corinthians seria muito mais capaz, entendeu? Tipo assim, de conseguir, entendeu? O rebaixamento, entendeu? Muito preciso, entendeu? E quase nada de título. Ou seja, se o Corinthians não fosse esse time forte, tão conhecido, esse time bom, entendeu? Que domina e tal. Literalmente eles realmente, entendeu? Brigavam muito pra não cair e tal, né? Esse Corinthians aí, entendeu? Mas já que não, só te falo uma goleada mesmo e pronto. Entendeu? Só pra, né, mostrar, né, quando foi triste tu realmente ter morrido e tal. E é sério, cara. Entendeu? Então, o que você achou, entendeu? O que você acha, né? Como é que. O que aconteceu, né? Pra que esse time do Corinthians fosse goleado dessa forma, entendeu? Pelas Cruzeirenses, né, cara? Por 7-2. Uma coisa inacreditável. O que você acha, né? Você acha que, sei lá, elas dormiram mesmo, então tava nem aí? Ou porque foi ruindade mesmo? Deixa nos comentários. Mas se for o vídeo que vocês gostaram, né? É difícil eu gravar de algum vídeo aqui, né, de futebol sobre alguma coisa feminina, né? Sobre times femininos, né? Tal. Mas deixa aí embaixo o que você acha, entendeu? O que você achou desse jogo. Deixa um like, já se inscreve no canal. E desse vídeo até o próximo. Valeu, falou!